Olá, alunos do site Direito em Tela. A nossa aula de hoje é sobre controle prévio ou preventivo de constitucionalidade. Nós já estudamos aqui no site Direito em Tela que, por força do princípio da supremacia da Constituição, a norma infraconstitucional que for incompatível com a Constituição será declarada inconstitucional. A nossa pergunta inicial é: em que momento será realizado esse controle de constitucionalidade? A Constituição Federal de 1988 prevê que o controle de constitucionalidade poderá ocorrer em dois momentos. O primeiro momento, controle prévio ou preventivo, e o segundo momento, controle posterior ou repressivo. E por que denominamos de controle prévio ou preventivo de constitucionalidade? Denominamos de controle prévio ou preventivo de constitucionalidade porque esse controle de constitucionalidade ocorre antes do ato normativo se aperfeiçoar e entrar no ordenamento jurídico. Ou seja, o controle prévio de constitucionalidade é o controle de constitucionalidade realizado durante o processo legislativo, enquanto esse ato normativo ainda é um projeto. Mas o que é processo legislativo? Processo legislativo são as regras procedimentais estabelecidas pela própria Constituição para a elaboração das diversas espécies normativas mencionadas no artigo 59 da Constituição. O artigo 59 da Constituição dispõe que o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Para melhor compreender o processo legislativo, vamos imaginar ele como uma escada. Os projetos normativos, os projetos dos atos normativos citados no artigo 59 da Constituição, iniciam na base da escada, no primeiro degrau. Os degraus da escada representam o processo legislativo e as normas impostas pela Constituição. No topo da escada fica o ordenamento jurídico. O controle prévio de constitucionalidade será realizado enquanto o projeto normativo estiver subindo a escada, ou seja, o controle prévio de constitucionalidade será realizado durante o processo legislativo. Se o projeto normativo, enquanto estiver subindo a escada, violar algum dispositivo da Constituição, ele será declarado previamente inconstitucional. Se o projeto normativo passar pelo processo legislativo, respeitando todas as regras, a ele chegará ao topo e entrará no ordenamento jurídico, porque ele será constitucional. Vamos a um exemplo. Vamos imaginar que um deputado federal, um membro da Câmara dos Deputados, apresente um projeto de lei para a criação do Ministério de Proteção aos Animais na estrutura administrativa do governo federal. Este projeto de lei passará pelo controle prévio de constitucionalidade. Ele passará pelo controle de constitucionalidade durante o processo legislativo, ou seja, antes de ser convertido em lei e entrar no ordenamento jurídico, previamente, antes dele ser convertido em lei, será analisado se ele será constitucional ou inconstitucional. Vamos imaginar que no controle prévio de constitucionalidade, o nosso projeto, citado no nosso exemplo, verificou-se que ele possui uma inconstitucionalidade, pois ele desrespeitou uma regra da Constituição. Durante o processo legislativo, constatou-se que o nosso projeto, citado no nosso exemplo, violou uma regra da Constituição, que determina que o projeto de lei que diga respeito à criação de cargos na administração pública direta é privativa do presidente da República. Portanto, se o projeto de lei violou literalmente uma regra estabelecida na Constituição Federal de 1988, podemos afirmar que o projeto de lei é inconstitucional. E agora vem a pergunta: será preciso deixar o nosso projeto de lei ser convertido em lei e entrar no ordenamento jurídico para depois ele ser declarado inconstitucional? Logicamente que não será necessário esperar que o projeto de lei seja convertido em lei para que ele seja declarado inconstitucional.
Nesse caso, a inconstitucionalidade será declarada durante o processo legislativo, mediante o controle prévio ou preventivo de constitucionalidade. E outra pergunta: e quem irá fazer o controle prévio ou preventivo de constitucionalidade? Quem irá fazer o controle prévio ou preventivo de constitucionalidade será o próprio Poder Legislativo, o Poder Executivo e também o Poder Judiciário. E como será feito o controle prévio ou preventivo de constitucionalidade? Isto é o que nós vamos ver na próxima aula. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Controle prévio ou preventivo de constitucionalidade é aquele realizado pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo ou pelo Poder Judiciário, durante o processo legislativo, instituído para a elaboração das espécies normativas contidas no artigo 59 da Constituição. Se você gostou dessa aula, inscreva-se em nosso canal, curta o nosso vídeo e visite os mini cursos do site Direito em Tela.